a barriguinha meia grande, precisamos deixar o sedentarismo e ir para a academia, né? Então, veja só, esse homem, ele acaba deixando de ser nômade. O homem nômade era aquele que ia para um determinado território e retirava todos os recursos que ele poderia encontrar daquele determinado território, né? E à medida que ele retira esses recursos e que acabam ali, ele acabava saindo de um local para o outro em busca dos recursos para a sua sobrevivência que ele pudesse obter naquele outro local, retirava novamente e assim ia, né? Até onde tivesse esses recursos e ele sobrevivia de acordo com a ordem natural, a ordem da natureza. Tá? Gente, isso é algo que eu estou falando para a gente adentrar dentro desse conteúdo, tá? Então, ele sobrevivia dessa ordem natural, que é essa ordem da natureza. As novas técnicas, né? Na verdade, a transformação do meio e do espaço geográfico, na atualidade, que a gente vai chamar de tempos contemporâneos, houve uma modificação muito grande. Isso é a realidade, né? Então, hoje nós não vivemos de acordo com a demanda da natureza. Nós estamos ali na frente, então nós fazemos com que a agricultura ela aconteça de forma mais rápida, né? O cultivo de determinadas agriculturas ela aconteça de forma mais rápida. Então, hoje, o homem ele passa por um meio que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, tá? Então, ele muda as técnicas. Mas, no início das civilizações, ele começa a utilizar uma técnica. E que técnica é essa? A principal técnica é a da irrigação, né? Então, ele utiliza essa técnica de irrigação. Essa técnica de irrigação dá, naquele momento, àquele homem um motivo para que ele fixe moradia no lugar onde ele está, porque ele começou agora a produzir a sua própria alimentação. E a partir do momento que ele começa a produzir, ele tanto produz para ele, quanto ele produz para o comércio dele. Né? E é aí que surge a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, que é um tipo de agricultura também muito desenvolvida, quando eu digo desenvolvida, utilizada, tá? Aqui no estado de Alagoas, essa agricultura de subsistência, que é a agricultura familiar, né? Aquela voltada mais para a sustentação da casa, a sustentação da família, tá bom? Então, veja só que já tem alguns aspectos que nós estamos adentrando aqui a geografia do estado de Alagoas, tá bom? Então, esse homem, ele desenvolve essas técnicas, ele faz todo esse desenvolvimento, né? Acabou aí desenvolvendo as técnicas. A partir desse momento que ele desenvolve a técnica de irrigação, ele melhora essa técnica, né? Então, a irrigação que anteriormente era feito cavado uma vala através de um rio e que levava água até próximo das vegetações, se retirava ali com um baldinho, com alguma coisa, jogava na vegetação. Agora o homem desenvolve outros meios, como, por exemplo, a energia, a eletricidade, e a partir daí ele começa a utilizar dessa técnica de irrigação, sendo uma técnica mais avançada, mais desenvolvida, né? E a partir daí começam a se surgir as cidades. Então as cidades elas começam a surgir ao redor de um rio, né? Ao redor de uma fonte hídrica. E quando ela surge a partir daí, o homem ele começa a ocasionar alguns impactos na sociedade, né? Ele começa a ocasionar esses impactos ali na sociedade da qual ele está vivendo, né? Na sociedade onde ele está. Ele ocasiona esses impactos, e esses impactos, um dos principais a gente pega, né, principalmente o leito de um rio, né? A gente acaba retirando esses meandros desse leito de rio, né? Essas formas de meandro dos rios. E o meandro é aquela forma, aquelas curvas que você observa do rio.
e a gente coloca ele num canal principal, né? Sem pensar nos fatores naturais, sem pensar nas ações da natureza e nada. Sem pensar nessas coisas, a gente acaba colocando esse rio em um fator natural, tá? Em um canal, né? Sem pensar nos fatores naturais, colocamos ele num canal e acabou-se. Quando observa esse canal, aí a gente já pega um exemplo aqui. Por exemplo, você pega a cidade de Arapiraca, né? Que é aqui bem próximo da gente. A cidade de Arapiraca, ela é composta pela região hidrográfica, tá ligado, minha gente? Ó, pensa aqui comigo, viu? Pensa aqui comigo, por favor, tá? Falando das bacias hidrográficas do estado de Alagoas, tá? A cidade de Arapiraca, ela está ligada ali na região hidrográfica, né? Ou ela compreende a região hidrográfica do rio Piauí, né? Então, essa região hidrográfica do rio Piauí, ela compreende algumas bacias hidrográficas, tá? Então, essas bacias hidrográficas, a gente vai ter alguns rios nessas bacias hidrográficas, como, por exemplo, no rio Piauí, a gente vai ter o rio Perucaba, né? Que é a bacia do rio Perucaba, tá? A gente vai ter essa bacia do rio Perucaba, que uma parte da nossa cidade é banhada por essa bacia do rio Perucaba. Nós vamos ter a bacia do rio Boacica, né? Temos também a bacia do rio Batingas, e a gente tem também a bacia do rio Itiúba, né? E a bacia do rio principal dessa região hidrográfica, que é a bacia do rio Piauí, tá? Então, nós temos essa questão da bacia do rio Piauí. O rio Piauí, ele nasce ali na cidade de Arapiraca, nas imediações da casa do Dr. José Alexandre, tá? Então, é onde nasce o rio Piauí, tá? Então, nós temos a nascente desse rio ali, que faz parte da região hidrográfica do Piauí, pegando aqui as cidades como Arapiraca, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, né, Olho d'Água Grande, Campo Grande, são as cidades que compreendem a região hidrográfica da bacia do rio Piauí, tá? E aí o que é que a gente faz para a gente pensar nesses impactos ambientais? Olha só o que é que a gente faz. A gente pega o rio Piauí, né, e acaba o meandro dele e coloca ele num canal. Que canal é esse? O canal que a gente vê ali no Bosque das Arapiracas, ou no Parque Cecicunha, né, como a gente conhece, né, que é aquele esgoto que passa ali no meio do parque. Aquele esgoto, na verdade, ele não é originalmente um esgoto, né? Um esgotamento ou um saneamento da cidade. Não é originalmente esse esgoto. Aquele canal que está ali, né, que foi modificado pelo homem, ele é um canal, ele é o rio Piauí, que foi reduzido a um simples canalzinho de esgoto e que tem a rede de esgoto da cidade descendo ali ao rio Piauí. Então, a gente vê que o rio, por esse esgoto, ele provavelmente está sendo contaminado, né? Ele é contaminado, ele deságua ali no Rio São Francisco, tá? Deságua no Rio São Francisco, além na cidade de Piaçabuçu, tá? Que essa é a vertente são-franciscana. Como eu já falei das regiões hidrográficas, essa é a vertente são-franciscana, que são os rios que desaguam no Rio São Francisco, né? Que tem a desembocadura no Rio São Francisco, tá? Então, nós temos esse rio, tá? Contaminado, né? Passa por um processo de contaminação, e esse rio que foi levado a apenas um canal principal, tá? Então, quando eu estou falando aqui, eu acredito que você faz uma imagem, você que já foi ali a Arapiraca, aquela região do Parque Cecicunha, com certeza você já faz uma imagem do rio, tá? Quem se lembra que o ano passado foi um ano atípico do clima aqui da nossa região, né? Por que foi atípico? Porque caiu uma grande quantidade de chuva na nossa região, chegando a atingir, durante aquele ano,
aos 1.000 milímetros de chuva na nossa região. Então, foram muita chuva. Na verdade, são chuvas que realmente eles caem na região leste da ou da mesorregião do estado de Alagoas, que é o leste alagoano, que a gente vai chamar também de zona da mata. Né? Então, cai aí nessa região leste essa quantidade de chuva. A gente vê essa quantidade de chuva aqui na nossa região, em outras regiões do sertão também de Alagoas, né? Nós podemos perceber isso, então nós vamos ter outras cidades também que passaram por alguns problemas ambientais, né? Então, tudo isso foi acontecendo pela atipicidade do clima, né? Da grande quantidade de chuvas que acabou caindo na região. Essa grande quantidade de chuva, aqui voltando para a cidade de Arapiraca, fez com que o Bosque das Arapiraca parecesse uma piscina, né? Ou ali o Parque Saci Cunha, parecendo uma piscina, chegando água a atingir até alguns daqueles locais de vendas de comida de fast food, né? Então, o que acontece? Aí alguém disse assim, alguém começou a pensar, Deus está com raiva da humanidade. Não. Deus, porque Deus vai acabar agora a humanidade. Não era isso. É a atipicidade do clima, uma variação climática, não é uma mudança, tá? É uma variação climática. O homem, ele fez algumas construções sem respeitar o leito de um rio, né? Quem é mais antigo aqui, ou quem estuda a história, vai saber que aquela região ali do Bosque das Arapiracas era onde a gente tinha uma região a gente chamava Favela do Caboge, né? Isso era aquela região ali, uma região muito lodosa, né? Muito molhada, né? Principalmente por conta desse rio, e que ela foi modificada para ser uma região, para ser uma região turística da cidade de Arapiraca, tá? Ser uma parte turística dessa cidade de Arapiraca. Então, tudo bem, é isso que acontece. E a variação climática fez com que as águas do rio Piauí subissem, né? E quando ela subiu, tornou aquela região ali parecendo uma piscina, não um rio, né? Porque as águas ficaram muito baixas, mas foram até a pista, né? Mas parecia uma piscina. O que é isso, gente? Isso é um impacto ambiental. Algumas casas passaram não por alta danificação, mas foram pouco danificadas pela água desse rio. O que pode acontecer? Esse rio ele pode não subir apenas aquele pequeno nível que ele subiu, aparecer uma piscina. Ele pode subir para um leito normal e atingir uma grande altitude das casas, né? Inundar essas casas, fazer com que as pessoas percam, dentro dessa questão de inundação, que acabem perdendo seus imóveis, né? Então, isso é o impacto ambiental, tá? É o impacto que acontece aqui no estado de Alagoas e aqui bem próximo da gente, né? Sem falar em outras cidades. A gente pode citar também as cheias do Rio Paraíba, né? Essas cheias do Rio Paraíba fez com que algumas cidades também fossem inundadas, né? Como, por exemplo, as cidades de Viçosa, Branquinha, as cidades de Capela, Atalaia e Pilar, e principalmente Marechal Deodoro, ali na Lagoa Manguaba, né? Principalmente Marechal Deodoro na Lagoa Manguaba. Foi o que aconteceu com as cheias também que aconteceram na região hidrográfica do Rio Paraíba. Isso que aconteceu. E aí a gente pode perceber também algumas outras cidades também que passaram por uma intervenção climática, vou chamar assim, né? Que foi também que passaram pela cheia do rio Mundaú, que deságua ali na Lagoa Mundaú, bem do ladozinho da cidade de Maceió, né? Bem pertinho ali de Maceió. Então, deságua ali na Lagoa Mundaú, que também atingiu algumas cidades, como as cidades de Branquinha, as cidades de Murici, a cidade de Rio Largo, né? E a cidade de Satuba, né? Satuba, Santa Luzia do Norte, também passaram por essa influência das cheias. Deixa eu dar uma paradinha aqui para observar quem é que me fez uma pergunta aqui, tá?
A Luciane faz uma pergunta assim, diz: o rio Piauí é o único que nasce em Arapiraca? Ele faz parte da bacia hidrográfica, da região hidrográfica do Piauí e da bacia também do rio Piauí, né? É o que nasce aqui na cidade de Arapiraca. Sim, ele é o único, tá? Pessoal, vamos aqui comigo, por favor. Quero sentir que vocês estão me ouvindo, estão conseguindo compreender. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Bota um joinha. Isso. Valeu, pessoal. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Obrigado mesmo, tá? Então, isso que vai acontecer. Isso é um impacto ambiental, minha gente. Isso é um impacto ambiental, né? E esse impacto é ocasionado pela ambição, né? Que a gente chama de ambição do ser humano, né? Uma ambição humana. Lógico que o homem se desenvolve, passa pelo seu processo de desenvolvimento, né? Então ele está ali se desenvolvendo e esse desenvolvimento acaba fazendo com que nessa questão das cheias, né, das enchentes, eles acabem fazendo a construção de cidades ali ao redor ou nas margens de um rio, tá? É isso que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, isso é um resumo geral de impacto geográfico, né? A gente vai falar dos impactos que acontecem nas cidades, em algumas cidades do estado de Alagoas, né? Principalmente aqui no estado de Alagoas, tá bom? Então, olha só. O que são esses impactos? A gente já falou aqui, é uma alteração no meio ambiente, né? Essa alteração é sempre causada pela atividade humana. O homem é quem vai causar essa alteração. Primeiro, a geografia, como eu disse, o principal modificador do espaço geográfico é o homem. Por exemplo, há uma terminação para espaço geográfico que diz: o espaço geográfico ele é um meio, né, de ações. Ele é um meio de ações, onde o homem desenvolve as suas ações, tá? Então ele é um sistema, esse sistema de ações, tá? E o homem acaba desenvolvendo essas ações aí nesse espaço geográfico. Tem uma outra definição do espaço geográfico, que ela é bem mais simples, mas essa definição ela diz assim, que é todo espaço ocupado pelo homem e por ele utilizado para a sua sobrevivência, né? E há algumas perguntas até dentro da geografia que dizem assim: há algum espaço que não foi modificado pelo homem, que o homem possa ter chegado lá e ter causado uma modificação, construí uma coisa aqui, fiz assim, fiz assado. Existe ainda esses espaços, tá? Mas espaço que o homem não conseguiu chegar é praticamente nulo, né? Então, todo espaço ele é geográfico, porque através das redes de satélites, né, de transmissão de satélites, nós já conseguimos perceber que o homem ele vai chegando até nos lugares que fisicamente ele não pode chegar, mas pela inteligência artificial ele acaba chegando, tá? É isso que vai acontecer. Então, são essas alterações. Esses impactos ambientais são alterações causadas por essas atividades do homem nesse espaço geográfico, né? E o principal motivo disso é que ocorre em virtude do desenvolvimento, né, das sociedades e agora, principalmente, dessa sociedade moderna, né? A gente se moderniza tanto, nós vamos falar de uma coisa aqui, quem mora aqui mesmo, no centro de Lagoa da Canoa, o telefone está aqui, quem mora no centro de Lagoa da Canoa, viu esses dias um carro de som passando por aí e anunciando um ponto de coleta para lixo eletrônico, né? Então, assim, uma preocupação, fiquei até surpreso, né? Porque eu já estava ministrando uma aula sobre isso também, e fiquei surpreso ao ver isso, né? Alguém me perguntou assim: existe uma coleta diferenciada, Williams? Uma coleta para o lixo normal, lixo orgânico, lixo hospitalar e o lixo eletrônico, né? Então, assim, a gente não tem essa seletividade para o lixo eletrônico. O lixo hospitalar a gente tem uma equipe que ela praticamente trabalha em todo o estado de Alagoas, que é chamada de Serquipe, né? E ela recolhe o lixo hospitalar, né?
faz o recolhimento desse lixo hospitalar e tem um local para o descarte desse lixo, que não pode estar ali junto dos outros lixos, que a gente vamos chamar assim de lixos normais, tá? E a gente viu aqui na cidade de Lagoa da Canoa uma campanha para essa questão do lixo eletrônico, tá? Então, assim, a sociedade moderna, ela é a sociedade da produção em massa do lixo eletrônico. Você me pergunta, por que, Willamis? O que era essa sociedade dessa produção em massa desse lixo eletrônico? O que é que ocorre aí? Como ocorre? É da seguinte maneira, minha gente. Vocês já ouviram falar um termozinho chamado obsolescência programada, né? Obsolescência programada. Você olha e diz assim, poxa, meu Deus, que palavra é essa? Está acabando comigo, não consigo entender o que é obsolescência programada. Não fique louco, rapidinho você consegue compreender. A obsolescência programada, ela é o tempo de vida das coisas, né? Então, a sociedade moderna, né, em virtude desse desenvolvimento dessa sociedade moderna, a sociedade moderna e tecnológica, que hoje é uma sociedade tecnológica, ela acaba agora colocando um tempo de vida das coisas. Você tem um computador, olha só como é esse tempo de vida das coisas. Você tem um computador, né? Acaba de comprar um computador novo, maravilha, que ótimo. Primeira coisa que você já vê quando você liga o seu computador é o seguinte, é que esse computador já pede a primeira atualização. Né? Então, você já faz a primeira atualização. Atualizei a primeira vez. De tempos em tempos, eu digo tempos em tempos, questão de mês, né? Meses, por aí. Em meses, o computador ele acaba pedindo uma nova atualização. E você vai atualizando, vai atualizando. Só que chega um momento que seu computador não comporta mais a atualização, não consegue mais atualizar. E quando ele não consegue mais atualizar, você simplesmente não consegue mais utilizar ele. Você está ali mexendo nele e ele começa a ficar lento, você não consegue guardar algumas coisas, você não consegue fazer algumas coisas, porque ele começou a dar um trava ali, você olha e diz assim, não, meu computador está com defeito, foi uso errado, alguma coisa que aconteceu aqui está com defeito. E não, é a obsolescência programada que está agindo nas coisas, ela está dando um tempo de vida às coisas. Então, ele vai ter uma durabilidade, ele vai ter um tempo de vida, tá? As coisas terão um tempo de vida. Um outro exemplo é a gente pensar, por exemplo, nos telefones. Hoje quem é que não tem? Eu quero um iPhone. Maravilha. Aí você anda com um iPhone e anda com uma bateria... mais uma bateria, né? Praticamente está andando com 2 telefones, né? Porque a bateria é do tamanho do iPhone. É um iPhone e uma bateria, porque aquele telefone ele é muito bom na sua memória, né? Muito mais rápido, mas de repente a sua bateria não é compatível com a acessibilidade que aquele telefone tem. Então a bateria é muito rápida, acaba com facilidade, né? E o que acontece? Além de acabar com facilidade, como é que a galera faz agora? Lembra dos telefones antigamente? Quem é que teve aquele Nokiazinho que você abria aqui e colocava aqui no ouvido, né? Um Nokiazinho Sims, né? O telefone Sims, que apareceu há um tempão aí, que a galera, muita gente comprou esse telefone, que passava 7 dias, 15 dias carregado, com bateria. E a bateria era uma bateria... que você conseguia retirar a bateria, se ela desse defeito, danificasse, você conseguia trocar ela por outra, né? Hoje, não é que você não consiga, mas já é mais difícil. A bateria está ali, dentro do próprio telefone, você manualmente não consegue retirar, tem que levar para um técnico. O técnico é quem faz a retirada, o técnico é quem faz o conserto e tudo mais. Vai chegar um momento que o técnico diz, ela não tem mais conserto. Por quê? Porque ele tem um tempo. Né? Então, isso é o que a gente chama de obsolescência programada, tempo das coisas. Gente, quando eu falo tudo isso, eu acho que vocês conseguem perceber. Então, olha, só para concluir essa parte aqui, olha uma outra coisa. Uma impressora, né? A gente
que tem uma impressora, ela tem também um chipzinho ali que ela tem a quantidade exata, né? Quantidade exata de cópias de xerox que ela vai tirar. Passou daquela quantidade, eu já fiz 1 bilhão de cópias, né? Passou essa quantidade, essa impressora ela já não vai ter mais funcionabilidade. Né? Você vai ter que jogar ela e a outra. Tá ligado? Telefone 3, telefone não sei quanto, 11, 14, 15, 20. Quantos iPhones vão surgindo, né? Então, o que é que a gente faz? Jogo esse, ou vendo esse, mas uma hora ele dá defeito. Vamos jogar, vamos comprar outro. Vamos jogar, vamos comprar outro. Isso é um modelo desenvolvido da sociedade. A sociedade se desenvolveu nesse modelo, né? E a gente acaba produzindo cada vez mais lixo, tá, gente? Então, cada vez mais lixo nós vamos produzindo, tá? Então, a sociedade moderna, ela também faz com que haja isso. Isso é uma forma de impacto ambiental. Nós vamos falar isso aqui também, colocando aqui, tá, dentro do estado de Alagoas, tá? Então, os principais problemas causados: redução de biodiversidade animal e vegetal. Williams, como assim redução de biodiversidade animal e vegetal? Como é que o impacto ambiental ele ocasiona isso? Como é que ele ocasiona isso? Vamos lá, pensa comigo. Vamos lá, minha gente. Quero ver a participação de vocês. O estado de Alagoas, ele está dividido em 3 mesorregiões. É isso? Olha só. 3 mesorregiões. A gente já sabe facilmente essas mesorregiões, né? Facilmente. Vamos pegar aqui de oeste a leste. Nós temos o sertão alagoano, né? Sertão alagoano, essa mesma região. Esse sertão alagoano, a gente vai pegar ele ali, desde a cidade de Major Isidoro, Jaramataia, Batalha e Belo Monte, né? E indo para o oeste, nós vamos ter a delimitação da mesma região alagoana, chamada de sertão alagoano. Aí nós temos o agreste alagoano, tá, gente? Olha só, minha gente. Preste atenção aí, tá? A gente está falando de impacto ambiental, mas estamos colocando aqui, estamos envolvendo o estado de Alagoas nisso, tá? Então, preste atenção. Aí a gente pega aqui a região agreste do estado de Alagoas, né? A gente dividiu a região sertão aqui por essas cidades de Major Isidoro, Jaramataia, Batalha e Belo Monte. Aí a gente pega aqui o agreste, né? Vamos dividir aqui de Traipu, Giraldo Ponciano, Caraíbas, Cacimbinhas, né? Até um outro lado aqui que faz a divisa com o leste alagoano, que são as cidades de São Sebastião, Limoeiro de Anadim e Maribondo. Lógico que tem mais cidades, tá? A gente pode citar elas depois, mas lógico que tem mais cidades. Então, agreste alagoano. Eu tô com a Professor, mesma tela. porque assim, tá dizendo aqui o que são impactos ambientais desde cedo que o senhor começou e essa mesma tela, o senhor mudou aí? Não, porque eu tô comentando os Tá. tópicos, tá? Desculpa, que eu pensei que você estava falando, mudando de tela, aí eu pensei que era o meu que estava travado, né? Não, mas eu mudo logo, tá bom, Marcelo? Mas assim, me Tá bom. perdoe, mas me perdoe, eu estou fazendo um comentário dos tópicos, tá bom? Pensei que você estava falando e mudando, né? E o meu estava travado. Digo, oxe, tá errado Não, aqui. Valeu. não, tá tudo certo, viu? Eu tenho essa. Minha gente, assim, me perdoe muito mesmo, tá? Se eu estiver sendo muito rápido também, vocês me falam, mas graças a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu tenho essa característica, né? Eu gosto de explicar os tópicos que eu coloco, né? Porque a gente sabe que os slides eles são uma base para a gente ir desenvolvendo todos os outros conteúdos, tá bom? Então eu gosto de fazer essa explicação, tá? Mas a gente vai passar por tela, vamos olhar algumas coisas do estado de Alagoas aqui, vai muita coisa, tá bom? Não se preocupe.
Então, pessoal, voltando, né? Vamos lá. Aí o que acontece? A gente tem o agreste alagoano, essas cidades, e temos o leste alagoano. Vamos aqui. A vegetação do sertão alagoano é uma vegetação que a gente chama de vegetação de xerófita, tá? Xerófita. Biólogo vai chamar de xerófila. É a mesma coisa, tá? A vegetação xerófita, ou xerófila, é uma vegetação que se adapta a um clima mais seco. Quando eu digo mais seco, com menos pluviosidade. Ou quero dizer assim, com baixa pluviosidade. É o que nós vamos chamar de vegetação xerófila, tá? Ou xerófita. Então, é a vegetação composta por galhos mais secos, né? A gente vai ver em maior parte do ano a vegetação ela vai estar mais seca. É a vegetação que a gente chama de vegetação de caatinga, né? A caatinga, traduzido do Tupi-Guarani, significa vegetação de mata branca. Por que mata branca? Porque ela é muito acinzentada, né? Suas folhas são caducifólias. Quando eu digo caducifólias, que ela em um período do ano, né? Principalmente no verão, né? Elas caem, essas folhas, que é quando não tem muita chuva, né? Então essas folhas elas caem, por isso que a gente vê uma vegetação mais acinzentada. Por que essas folhas elas caem, pessoal? Elas caem, tá? Para que ela possa dar uma sobrevida a essa vegetação. Se elas não caíssem, ela necessitaria muito de fotossíntese, e fotossíntese precisa tanto de luz solar quanto de umidade, né? E essa fotossíntese ela não acontece facilmente nessa região de semiárido, porque ela tem pouca chuva, tá? Então essa é a característica da caatinga de vegetação de xerófila, ou xerófita, tá? Essa é a característica. Tem um impacto ambiental na caatinga, William? Você pode me dizer assim, William, tem impacto ambiental na caatinga? Tem impacto ambiental, um processo chamado de desertificação, né? Desertificação que a galera... a vegetação, ela já é uma vegetação sem folhagem, e a galera ainda vai lá, faz a retirada dessa vegetação para a produção do carvão vegetal. Minha gente, olha só, carvão mineral, tá? Carvão mineral, ele passa por um processo químico, uma transformação química, através de um processo de sedimentação de matéria, né? Matéria orgânica e também sedimentação de solo, vai compactando durante muito tempo, vai se transformando ali pela matéria, vai se transformando ali em carvão mineral. O carvão vegetal, né, ele também é aquele formado pela queima, né, da vegetação, dos troncos, né? Então a caatinga acontece muito isso, a retirada da mata ali para fazer o carvão, né? Esse carvão que a gente utiliza hoje para churrasco, essas coisas, né? Então é utilizado para isso. Há um impacto ambiental aí também no sertão, tá? A região do agreste alagoano ela é uma mistura de vegetação, né? Então, sim, quando eu digo que ela é uma mistura de vegetação, a gente pode, por exemplo, dizer que Limoeiro de Anadia e São Sebastião, a gente tem mais uma vegetação parecida com um cerrado, né? Um cerrado sujo, que a gente chama de alta vegetação, né? E, basicamente, a vegetação típica de floresta de Mata Atlântica, tá? Então, a gente vai ter essa região. Mas, por exemplo, Lagoa da Canoa, Traipu, Giraldo Ponciano, tem uma vegetação que é uma vegetação típica de caatinga, tá? Então, cajueiro, né? Um buzeiro, tá? É esse tipo de vegetação aqui nessa região. Então, o agreste alagoano, ele é uma área que a gente chama de área de ecótono. Ecótono é transição de vegetação de uma para outra. A gente vai chamar tanto de área de transição, quanto vamos chamar de mistura de vegetação, tá? O ecótono é isso, é essa mistura de vegetação. E no leste alagoano, né? Leste alagoano, a gente tem aqui
um outro tipo de vegetação do estado de Alagoas, no leste alagoano, que é só um instante, minha gente. Sim, falo daqui a pouco, tá? Falo sim, tá bom? Falo daqui a pouco. A Clédia, minha gente, não sei se vocês conseguem acompanhar o bate-papo, acho que sim. Ela disse assim, ó, professor, tem como falar um pouco dos impactos da cidade de Maceió, que boa parte estará afundando. A gente vai falar, sim, sobre esse impacto também, tá? Vamos falar assim. E aí, minha gente, olha só. O que acontece? O leste alagoano, né? Ele é uma região que está composta por uma floresta que a gente chama de floresta de Mata Atlântica. Na verdade, a Mata Atlântica, minha gente, ela vai pegar desde o litoral do Rio Grande do Norte, tá? Ela pega desde o litoral do Rio Grande do Norte e vai ali até o litoral do Rio Grande do Sul, tá? Então, o litoral, assim, não só o litoral, né? Mais adentro um pouco é a Mata Atlântica, né? Que a gente chama de Zona da Mata, tá? Mais no Nordeste, que corta a parte do Nordeste só. Então, tem essa Mata Atlântica. No Brasil, há apenas 16% da Mata Atlântica. No Brasil, só há 16% dessa mata, tá? Então, o que acontece? No estado de Alagoas, nós temos apenas 6% de mata. É tanto que a gente falou aqui das APAs, né, Área de Proteção Ambiental, ou Unidades de Conservação, o C, vocês podem ver como APA, ou podem ver como C. A gente tem ali na cidade de Murici, né, em Murici, nós temos uma unidade de conservação chamada de ESEC, né, Estação Ecológica de Murici. Tá? Essa Estação Ecológica de Murici, ela foi criada justamente para preservar o que ficou da vegetação original de Mata Atlântica, tá? Então a ESEC, ela foi feita para isso, para preservar essa vegetação da Mata Atlântica. Então, olha só o que a gente tem. Um outro impacto aqui, que é a redução da biodiversidade animal e vegetal. Como assim? Só temos 6% de Mata Atlântica no estado de Alagoas. Ô, Williams, e esse impacto ambiental foi causado como? Pelo amor de Deus, 6% só. Como, minha gente? Aí a gente vê aqui, o estado de Alagoas é um forte produtor de cana-de-açúcar, né? Então, forte produtor de cana-de-açúcar. A gente vai tirando vegetação para o desenvolvimento da agricultura e também para a urbanização, tá? Então, assim, no Brasil inteiro, a população, ela mora aonde, né? Você pode observar, o Brasil, ele tem uma extensão, ele tem de 211, minha gente, a 215 milhões de pessoas, tá bom? A maior parte dessas pessoas estão morando na região sudeste, a maior parte das pessoas do Brasil moram na região sudeste, 45 milhões de pessoas do Brasil está localizado no estado de São Paulo, tá bom? Então, nós temos essa questão. E ele tem uma outra coisa, o Brasil ele tem uma extensão territorial de 5... Ai, Jesus. De 5 milhões, 8 milhões de quilômetros quadrados, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, essa é a área do Brasil. Né? Na maior parte do Brasil, ele não é ocupado, não tem... não é que ele não seja ocupado, não tem muita população. Né? Então, você pegando a quantidade de habitantes do Brasil e fazendo aquela... Lembra daquela divisão que eu fiz de quantidade de habitantes por área, por quilômetros quadrados, a gente consegue ver a densidade demográfica, né? Então, o Brasil ele tem 24 pessoas, se pegar isso, fazendo essa população relativa, né? Ele tem 24 pessoas por quilômetros quadrados, fazendo essa divisão. Só que quando a gente olha para as regiões litorâneas, né, a maior densidade demográfica estão nas capitais litorâneas. Por exemplo, você pega Maceió, né, vamos lá, estado de Alagoas de novo, tá, minha gente?
Vocês pegam Maceió, a densidade demográfica de Maceió é de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. E Maceió tem uma população de 1.016.300 e alguns quebrados de habitantes na sua população absoluta. Dividido pela área de Maceió, que é 560, por aí a área de Maceió, quilômetros quadrados, a gente faz essa divisão, a gente vai ter 1.000 pessoas a cada quilômetro quadrado, ou seja, uma aglomeração de pessoas. Então, no Brasil, as pessoas estão aglomeradas nas regiões litorâneas, nessas áreas litorâneas. E aí, como estão aglomeradas nessas áreas litorâneas, o que é que tem nessas áreas? Urbanização. Essa urbanização, né, ela faz com que acabe retirando a área de vegetação, né, a área de vegetação, para começar a construção dos fixos, né? E no caso aqui do Nordeste, né, que o Nordeste é um grande produtor de cana-de-açúcar, né? No caso do Nordeste, a gente tem a questão da retirada dessa mata, né, dessa biodiversidade vegetal, para o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, olha só, minha gente, isso é mais um impacto ambiental que ocorre no estado de Alagoas. Esse impacto é principalmente a retirada de vegetação. Ô, professor. Sim. É por isso que fala que Maceió é populosa, mas não é povoada, é isso? Porque tem muitos habitantes, mas em quilômetros, assim, quilômetros quadrados, sei lá como é. Você está utilizando o termo correto, só que quando você coloca para Maceió, você acaba tendo uma falha, tá? Maceió, ela é populosa e também é povoada. A capital, no caso? Isso. A capital é populosa e é povoada. Por quê? Porque ela tem 1/3 da população do estado de Alagoas. A cidade de Maceió tem 1 milhão, né? Ela está acima de 1 milhão de habitantes, né? Então, ela já tem 1/3 da população de Alagoas, né? Que Alagoas tem 3 milhões de habitantes. Então, 1 milhão está ali localizado na cidade de Maceió. Então, ela é populosa. E povoada. Povoada é a densidade demográfica. Ela também é povoada. Por quê? Porque ela tem a cada quilômetro quadrado 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Certo, entendi. Entende? Então, como é Luciene, é? É. Pronto. Ô, Luciene, você me faz uma pergunta muito boa, tá? E assim, agradeço muito por essa pergunta e grava isso mesmo. Porque isso também é uma questão de prova. Ela pode cair numa questão de prova cobrando basicamente isso que você falou, e principalmente isso que você falou, tá? Então, grava aí na tua mente, tá? Todos os outros que estão nos ouvindo também, grava isso na tua mente. A cidade de Maceió, ela é populosa e ela também é povoada, tá? Então, Maceió é populosa e também é povoada. É isso, tá? Então, desfaz aquele pensamento de que ela é populosa, mas não é povoada. Ela é populosa e, ao mesmo tempo, também é povoada, viu? E, assim, muito obrigado mesmo por essa pergunta. Ela vem mesmo, assim, fazer um confronto com a gente muito boa mesmo, tá? É isso que vai acontecer. Ai, meu Deus, vamos lá. Maravilha. Então, nós temos esse outro impacto ambiental, que é essa retirada de vegetação, né? E que acaba com a vegetação de Mata Atlântica aqui no estado de Alagoas. Tá? Um outro problema causado desses impactos ambientais é a contaminação das águas. E pega aqui comigo, Marcelo disse, eita, mas não pulou ainda. Não pulou porque ele está fazendo esse comentário mesmo. Então, veja só, a contaminação das águas também é um impacto ambiental, né? E, além da contaminação também, contaminação do ar, contaminação da água, da fauna e da flora, né? A gente tem, por exemplo, também um impacto ambiental que ele acontece muito em Maceió. Além do solo, né, de boa parte
da cidade de Maceió, que está para afundar, né, além do solo. A gente tem um impacto ambiental que é ocasionado nas áreas de mangue. Maceió ela tem um forte desenvolvimento turístico, não mais que Maragogi, né, pelas belezas naturais que existem em Maragogi. Mas ela tem um forte desenvolvimento turístico também. Inclusive, vocês vão pensar o seguinte: Rio Largo, a gente tem o aeroporto internacional Zumbi dos Palmares. Não é isso? Então, assim, cidade que tem aeroporto, tem a chegada, nem que seja apenas de passagem também, mas tem a chegada de turistas nessa cidade. Então, nós temos isso. E a gente tem até um arranjo, né, um arranjo de produção local, que a gente chama arranjo de produção local, que é o arranjo de imóveis de Maceió e do seu entorno. Né? Esse arranjo de produção local, isso vai ser uma aula posterior que eu vou dar também, né? E esse arranjo de produção local de imóveis em Maceió e seu entorno também acontece aqui na cidade de Arapiraca, por ter uma forte concentração de pessoas também e visita de pessoas aqui na nossa cidade. Tá? Então, veja só, Williams, qual é o impacto que é ocasionado por essa chegada de pessoas em Maceió, por a quantidade de visitantes? É que cada vez mais Maceió precisa investir na rede de imóveis e principalmente de hotelarias, né? E onde é o melhor hotel que a gente quer estar, minha gente? Aqui, pense aqui comigo. Vocês conseguem perceber esse tópico que a gente levou a essa gama de conteúdo aqui dentro do estado de Alagoas? Perfeito, entendeu? Esse modelo de desenvolvimento da sociedade moderna. Olha só, onde é que a gente quer turista, ou que a gente mesmo que não tem tanta atividade turística, mas que de repente se estressou da vida de trabalho, né, de trabalhar tanto, e aí, eu vou ali na Barra de São Miguel, né, eu vou ali na Praia do Francês, vou na Praia de Pajuçara, né, então, eu vou ali, e eu quero me hospedar onde? Lá dentro da cidade, dentro do grande centro da cidade? Não. A gente quer se hospedar num hotel que tenha visão para o mar, né? Tá ligado, minha gente? Maravilha. Olha só, aquela galera que faz uma fotografia numa piscina do hotel, que a fotografia ela faz um contraste com o oceano, né? Parece que a piscina está se misturando com o oceano, né? Então, é o quê? A rede de hotelarias, que precisa crescer por conta do desenvolvimento turístico da cidade de Maceió, Maragogi também. E aí, essa rede de hotelaria, o que a gente faz? Vamos acabar aqui com um bioma que tem aqui na cidade de Maceió, né? Qual é o bioma? Vamos acabando aqui com o mangue, né? O mangue, ele é um bioma, né? Tem uma variedade animal ali, né? Uma diversidade animal, né? No mangue. Tem a sua vegetação, e o bioma do mangue ele é tão importante, que ele impede o avanço do oceano para as áreas de cidade, né? Ou para as áreas urbanas. Ele impede esse avanço. Né? Então, é como se o mangue ele fosse um regulador das ondas oceânicas, né? Um regulador dessas ondas oceânicas. Mas a galera retira o mangue e aí faz as suas construções, né? Quem é que ali em Marechal Deodoro, por exemplo, não já foi para a Massagueira, né? Ali em Marechal Deodoro, Maceió também, né? A Massagueirinha, né? Que é ali quase dentro da lagoa, né? Dentro da Lagoa Manguaba ou dentro do oceano, né? Próximo ali ao oceano. Né? Então, a gente olha e diz, eita, que maravilha, as águas estão passando por baixo de nós. Uma maravilha. A gente acabou com a área de mangue, gente, ali, para fazer essa construção. Isso é um modelo de desenvolvimento da sociedade moderna. A sociedade moderna se desenvolve a partir daí. Tá? Então, a gente acaba contaminando e destruindo também esses biomas. Tá? Aí, uma outra coisa. Olha um outro ponto. A captação e permeabilização do solo. A impermeabilização do solo, gente,
né, quando a gente fala dessa impermeabilização, é que há um processo de erosão maior nesse solo, né? Há um processo de erosão. Por quê? Porque o solo que ele vai ser concretado, né, pichado, passado piche, ele não vai ter os seus poros para o processo de infiltração. E quando não tem esses poros para o processo de infiltração, o que vai ocorrer ali? Vai acontecer, né, a questão do escoamento, que a gente chama de escoamento laminar. Né? Então, o escoamento, ao invés de infiltrar, ele vai escoar mais. Esse escoamento vai ocasionar também as enchentes em algumas cidades, ou nas cidades, né? E aí a gente tem o outro problema, que são as alterações climáticas, né? Então, olha assim, dentro dessa gama de conteúdos que a gente falou aqui, dentro de tudo isso, né, nós conseguimos captar muita coisa que acontece aqui, que acontece no estado de Alagoas, tá bom? Muita coisa. Então, veja só, aí, ó, mudamos. Então, veja só, ó, esse impacto ambiental urbano e essa questão do lixo, né? Então, os lixões, eles são um problema, por quê? Porque eles são disseminadores de doenças, né? São disseminadores de doenças porque é através dos lixões, né, que acaba surgindo os insetos, né? Quem aqui nunca ouviu falar, né? Lógico, a gente sempre ouve falar a campanha, principalmente, vamos acabar com a dengue, né? Vamos acabar com a dengue, vamos deixar parar com a água parada, essas coisas e tudo mais, né? Então, assim, os lixões, eles são grandes propagadores de doença, tá? Então, a gente teve uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional, se não me falha a memória, ela é de 2015, né? E essa proposta de emenda, ela é principalmente para acabar com os lixões a céu aberto, né? Então, a gente via muito na cidade de Maceió, esses lixão também a céu aberto. Então, acabar com esses lixões, por quê? Porque além de eles serem grandes propagadores de doença, eles também são grandes contaminadores dos lençóis freáticos, tá? Então, olha só, a gente já pega um estado, olha aí, minha gente, vai anotando aí de novo, tá? Você pega o estado de Alagoas, é um estado que a gente tem o IDHM, né? Ou IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Nosso índice de desenvolvimento humano, ele é o pior do Brasil, né? Nós estamos em 27ª posição. Então, ele é o pior do Brasil. E a nossa expectativa de vida também é a mais baixa do país, né? Então, nós temos a mais baixa expectativa de vida do país. Uma grande causa disso foram pelas disseminações de doença, né? Por sermos um estado subdesenvolvido, né? Então, as grandes disseminações de doenças proporcionadas também por esses lixões a céu aberto, tá? Ó, sem questão de preconceito, tá? Sem essa questão de preconceito, mas vamos pensar aqui comigo. Vamos aqui para a cidade de Lagoa da Canoa. Voltemos aqui para a cidade de Lagoa da Canoa. Os lixões que existiam aqui na cidade de Lagoa da Canoa eram aqueles lixões ali no hoje onde a gente chama Conjunto Maria Gorete, né, na saída para, ai meu Deus, povoado. Alguém me lembra, minha gente? Na saída para o povoado Pintada, ali onde a gente chama de Coab Velho, onde está a Santa, né? Onde foi colocada a Santa. Mas a saída para Arapiraca, né? Lagoa do Mato. Olha, vocês não me lembraram, eu tive que me lembrar. Tá? Então, a gente tem ali a saída para a Lagoa do Mato, a gente tinha ali próximo um lixão a céu aberto, né? E na área de saúde, uma grande parte da população que desenvolviam mais doenças
e a maior mortalidade infantil, né, até 2015, aconteciam ali naquelas áreas, né, porque eram áreas de disseminação de insetos, né, e essa disseminação de insetos proporcionavam também a disseminação de doenças, tá? Então, é isso que vai causar. Além do mais, os lixões, eles têm um líquido produzido por ele que a gente chama de chorume, né? E esse chorume, ele é um líquido que ele acaba infiltrando no solo e contaminando os lençóis freáticos. Essa contaminação dos lençóis freáticos, principalmente por matéria química pesada, né? Como no caso dos lixos eletrônicos, por exemplo, você sabe que a gente sabe que não pode colocar pilhas, né? Ou descartar pilha a céu aberto, né? Em superfície a céu aberto. A gente não pode fazer esse descarte, né? Porque ela tem um líquido ali e aquele líquido ele acaba contaminando, lógico que em grande quantidade, viu, minha gente? Mas que ele acaba contaminando o lençol freático e essa contaminação desses lençóis freáticos é um dos principais desenvolvedores de doenças estomacais, né? De cânceres de estômagos e intestino, tá? Então a gente tem até uma tabela, não aqui, mas você pesquisa lá na internet, você vai encontrar uma tabela de doenças através dos lençóis freáticos contaminados, tá? Então, essa contaminação. E aí a gente tem essa questão do e-waste, que são esses lixos eletrônicos ocasionados pelo que nós vamos chamar de obsolescência programada, tá? Para conter esses problemas, aqui está problema no tópico, mas é uma solução. Para conter esses problemas dessa produção de lixo, a gente tem a necessidade de construção de aterros sanitários, né? Os aterros sanitários e uma das coisas chamada de política dos 3 R's, política dos 3 R's. O que é essa política dos 3 R's? Os 3 R's, eles são... Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, primeiro a gente tem aqui os aterros sanitários, né? Esses aterros sanitários, eles têm uma construção que é desenvolvida principalmente para o chorume, ele não infiltrar no solo, então ele é impermeabilizado, né? A gente tem uma formação de concreto abaixo. Depois, um local, um ambiente onde se coloca o lixo, e esse lixo ele passa a ser coberto. Então, diferente desse outro lado que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu pegar o laser. Desse outro lado que vocês estão vendo aqui, ó, que é o lixão, que tem os urubus, os outros animais. E aqui abaixo vocês observam um chorume, que faz a contaminação desse lençol freático, tá? Nesse aterro sanitário aqui, a gente tem, ó, um solo que é impermeabilizado, né? Impermeabilizado justamente para que o gás e o líquido, o chorume produzido aqui, não contamine o lençol freático, tá? E em seguida a gente tem o lixão que passa a ser coberto, né? E além da gente ter uma degradação natural desse lixo, né? A gente também tem a captação e a queima do gás metano, né? Que é produzido pelo lixo. Além de ter essa captação desse queima, não há urubus, nem outros animais, nem mau cheiro. E também a gente tem, ó, esse gás, ele pode ser também feito uma turbulação para desenvolver atividades industriais, tá? Então, olha só, é uma modificação desses lixões e que a gente pode também ter um desenvolvimento econômico a partir deles, tá? Uma coisa importante, gente, é isso aqui, ó, os 3 R's, tá? Muito importante os 3 R's. Que são os 3 R's? Reduzir, reusar, né? E reciclar, né? Então, essa questão dos 3 R's, a gente tem reduzir o consumo de energia, né? O uso de água, consumo de combustíveis, né? Então, a gente tem essa questão de as grandes cidades, né? Quem aqui não lembra do juiz Sérgio Moro?
né? O juiz Sérgio Moro teve um grande destaque no seu nome pelas operações da Lava Jato, né? Grande destaque por essas operações da Lava Jato, mas também pela questão de que ele era um cara consciente, né? Ou seja, ele ia para o trabalho de bicicleta, né? Então, trazer mobilidade para a região e reduzir o consumo de combustíveis, né? O uso de descartáveis e o desperdício de alimentos. Reusar, a gente tem que reusar as sacolas plásticas, né? A gente que tem até uma piada, né? Que fazem com os pobres. Os pobres, a sacola plástica ele leva, serve para colocar lixo, essas coisas, né? Então, a gente tem o reusar. Várias vezes o mesmo copo, né? Comprar produtos retornáveis e embalagem. E reciclar papel, plástico, vidro. Embalagens cartonadas e embalagem de alumínio. Essas são a que possa produzir menos lixo, né? E essa produção de menos lixo faz com que haja um aumento significativo da população e principalmente sem doenças, sem disseminação de doenças. Beleza, minha gente? Nós vamos agora tocar num assunto aqui, que esse assunto ele está muito voltado ali para a cidade de Maceió, muito voltado para a cidade de Maceió, e aí dentro desse assunto a gente fala da questão também do solo de Maceió, tá? Olha só, minha gente, um outro impacto ambiental, né, urbano, é o impacto que a gente chama de inversão térmica. Então, o que é a inversão térmica? Né? A inversão térmica, na verdade, ela é algo natural. Tá? Ela é natural, ela acontece de forma natural, e ela acontece principalmente, ela é muito comum nos meses de inverno, né, e no início da manhã, ou seja, na madrugada, é muito comum. Por exemplo, agora, quem estiver na sua casa, eu estou aqui na minha casa, né, sem ar-condicionado, né, então eu estou sentindo um pouco de calor. Quem está aí na sua casa, a gente está primavera, né, já estamos se aproximando do verão, as temperaturas aqui na nossa região começaram a aumentar, né, então a gente está sentindo um pouco de calor. Mas durante a madrugada, a gente percebe que as temperaturas elas caem, né? Elas caem. Isso é normal, natural, e é o que a gente chama de inversão térmica, né? Isso é inversão térmica. Então, esse fenômeno é muito comum em cidades rodeadas por montanhas e vales, tá? É muito comum. Mas ele acontece muito em cidades mais urbanizadas. E aí você pega aqui o estado de Alagoas, qual as cidades mais urbanizadas, minha gente, do estado de Alagoas, né? Quais são as cidades que têm o maior número de população aqui no estado de Alagoas? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Minha gente, vocês estão conseguindo ouvir eu falando? Se tiverem, bota um joinha aí. Acho que deve estar acontecendo alguma coisa. Uma cortadinha. Né? Me perdoe, mas como eu disse, a gente está sem internet, né? Estamos sem internet e eu estou pelos dados móveis, tá? Pode ser que dê algum problema. Mas se cortar, vocês me avisam de novo, tá? Continuem me avisando. E aí, minha gente, olha só. As cidades mais urbanizadas do estado de Alagoas são mais urbanizadas, digo, que tem uma maior população. A cidade de Maceió, né, com 1.031.597 habitantes, temos a cidade de Maceió.
seguido pela cidade de Arapiraca, né, que tem 235 mil habitantes, depois pela cidade de Rio Largo, com 75 mil habitantes, e seguido, vamos colocar essas 4 cidades, pela cidade de Palmeira dos Índios, com 73 mil habitantes, né? Então, essas são as cidades mais populosas do estado de Alagoas. Pense aqui comigo. Por que elas são as cidades mais populosas do estado de Alagoas? É porque simplesmente elas querem ser populosas? Não. Não é por isso, tá? Não é simplesmente por isso. É porque essas são as cidades mais desenvolvidas do estado, tá? São as mais desenvolvidas. Olha aqui, né? A gente tem um aeroporto ali na cidade de Rio Largo. Então, aeroporto, né? Mas a gente tem uma geração de emprego e não faz. Espera aí, eu vou trabalhar em geração de renda, né? Então, vou migrar para esse ambiente. Onde tem a indústria da produção da cana-de-açúcar, moveleira, né? Química, como, por exemplo, a Braskem, né? Indústria química, né? Dentre vários outros serviços voltados para o terceiro setor da economia, como comércio, né? Como comércio. Então, a população tende a migrar para essas regiões, porque são as regiões que ofertam maior número de emprego, né? Então, tem o maior número de emprego nessas regiões, a maior oferta de emprego. Beleza. Essa maior oferta de emprego, o que ela ocasiona nessa maior oferta de emprego? Oi. Qual é a outra? A cidade é Maceió, Arapiraca, Rio Largo e a outra é qual que eu esqueci? Maceió, primeira, Maceió, Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios. A Palmeira dos Índios, tá certo. Palmeira dos Índios, viu? Ótimo. Então, assim, a gente tem uma grande oferta de emprego nessas cidades. Então, por isso que as pessoas tendem a migrar para essas regiões. Além da oferta de emprego, a gente chama de, né, que a gente tem, por exemplo, nessas cidades, nós temos um maior acesso à educação, maior acesso à saúde e maior acesso a emprego, né? Vamos aqui pensar. Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano, Feira Grande, São Sebastião, não faz cirurgias, né? Onde é que a gente tem um complexo de cirurgias? Em Arapiraca, né? Região metropolitana de Arapiraca, que no Agreste, Arapiraca. Aí a gente vai ter outras cidades aqui próximo de nós, Palmeira dos Índios, uma referência também em cirurgia ortopédica de joelho, né? Então, no Hospital Santa Rita, em Palmeira dos Índios. Nós temos agora em Arapiraca uma oferta do curso de medicina, a Universidade Federal, né, que tem um curso de medicina, que provavelmente ela vai deixar de se chamar de Universidade Federal e vai, olha só, viu, que isso pode ser também assunto de prova, e ela vai se chamar Universidade do Agreste, tá? Vai ser a Universidade do Agreste. Independente. Então, veja só, tem uma grande oferta de Alagoas, viu? Uma de imóveis, tá? Voltado para a área de imóveis. De imóveis, uma grande população. Essas cidades, e aí, por ter esse processo de industrialização, o que acontece nessas cidades? A gente tem um solo mais
aquecidas. Por quê? Que elas são desenvolvidas. Então, a gente tem a cidade com mais pavimento, então, que a gente vai chamar de albedo. Então, a gente vai ter uma maior absorção dos raios solares, né? Então, o que aquece a atmosfera não é literalmente o sol, mas o solo, né? Essa absorção do solo. Então, maior absorção desse solo. E aí, como a gente tem uma grande área de produção industrial, né? A gente tem essa área de produção industrial. O que acontece nessa área? A inversão térmica. Então, a gente tem uma cidade, olha só aí, ó. A gente tem a cidade, né? A gente tem uma cidade que, por uma grande área de urbanização, então, a área de urbanização tem muita indústria, muita circulação de carros. Então, a gente tem uma emissão muito grande de dióxido de carbono na atmosfera, tá? Alta emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Muita emissão. Então, vai a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Essa emissão, né, faz com que essa área que já é superaquecida, tanto por dióxido de carbono, né, que é esse acúmulo de... essa contaminação do ar, esse acúmulo de contaminação do ar, né, o que vai acontecer? Ela vai passar por um processo, basicamente no inverno ou no início da madrugada, que é um resfriamento da atmosfera. O ar ele vai resfriar. Quando esse ar resfria, ele bloqueia aqui na troposfera, tá? Essa troposfera, ela é a camada que vai, é a camada da atmosfera que vai desde a superfície litosférica da Terra até 12 quilômetros de altitude, tá? Então, ele bloqueia o ar aqui, vocês estão vendo aqui, ó, de 1 a 3 quilômetros de altitude, e como há uma reflexão dos raios solares, a parte mais alta da atmosfera ela é aquecida. Então, o ar quente, ele pesa sobre o ar frio, até que se aqueça o solo, né? Ele vai prendendo ali a contaminação, os dióxidos de carbono. E aí o que vai acontecer? Em cidades como Arapiraca, Maceió, Rio Largo, Palmeira dos Índios, a gente vai ter uma incidência maior das DPOCs. Tem gente que conhece como DPOCs e tem gente que conhece como DPOC, tá? Então a gente vai ter uma incidência maior dessas DPOCs ou dessas DPOCs. Que é isso? Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é ocasionado principalmente por esse impacto ambiental, né? Que é o acúmulo através da inversão térmica. Por quê? Porque a inversão térmica ela deveria acontecer aonde está esse ar frio e o ar quente aqui embaixo. Mas ao invés dela acontecer aqui, a inversão térmica vai acontecendo só aqui em cima, tá? Então, vai pesando esse ar e aí a gente vai ter uma maior contaminação desse solo, beleza? Ou dessa camada da atmosfera aqui na cidade de Maceió, principalmente. Então, isso é um impacto que acontece nas grandes capitais, né? E principalmente aqui na cidade de Maceió. Beleza, minha gente? Olha só. Vamos dar uma paradinha para a gente fazer um lanchezinho, né? Tomar uma água. Estou precisando tomar uma água também. Para a gente tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Uma paradinha de 10 minutos, né? Então, são 8h35. 8h45 nós retornamos, né? Para continuar essa aula, tá bom? E aí a gente vai falar da questão do solo de Maceió. Beleza, minha gente? Até daqui a pouco. Vamos beber um pouquinho de água.